Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre tipos de preconceito. Eu sou Oswaldo Dias e você está no canal Política Pra Quê? Cara pálida. Bom, os preconceitos, né, são mantidos socialmente e impedem, né, o exercício da liberdade de alguns grupos, como você muito bem sabe disso. E vamos elencar que o preconceito é qualquer forma de comportamento hostil ou prejudicial em relação a um grupo, né, sempre baseado em alguma desigualdade social. Sim, desigualdade social. Logo, né, esse tipo de discriminação sempre tem, né, como alvo alguma classe historicamente desfavorecida. E assim na sociedade existem diversos tipos de preconceito que vocês vão ver a seguir aqui acompanhando comigo no vídeo. Vamos falar sobre o preconceito social, racial, cultural, sexual, linguístico também. E vamos iniciar então sobre o preconceito racial, né, este que é vigente em nosso país. Bom, essa é uma forma, né, de preconceito baseada na questão da raça, né, na raça social, ou seja, na ideia de que alguns grupos raciais são, por natureza, inferiores àquele dominante, geralmente os brancos. E de fato essa desigualdade ela se concretiza na sociedade como um todo, justamente por meio do racismo construído historicamente, né, e não por uma característica biológica. Né? Então ninguém nasce racista, ou seja, ele vai aprender a ser. Né? Ou seja, essas questões, como eu coloquei, da característica biológica, mas sim historicamente construído. E no Brasil não poderia ser diferente, né? Uma das principais vítimas do preconceito racial é justamente a população negra, né? Ao contrário de um discurso, né, que prega a democracia racial. Essa democracia racial aí você pode abrir uma aspas, né, no país. As pessoas negras, né, são muitas vezes impedidas de ascenderem socialmente. Então a gente tem essa dificuldade terrível quanto à questão do preconceito no Brasil, a questão racial. E os exemplos que nós podemos ver, e eu posso citar aqui, é típico quando um entrevistador, né, ele desconfia da capacidade, né, de uma pessoa negra e deixa de contratá-la. A questão da humilhação envolvendo ali fenótipos como o cabelo, cor, o tamanho da boca, do nariz, né, ou seja, um indivíduo, né, ter vergonha de ter um romance em público, um romance público com alguém de identidade étnico-racial diferente. Então, nós temos aí o preconceito racial latente e vigente em nosso país. Um outro tipo de preconceito que é terrível, que você encontra pelas ruas das grandes capitais, são aquelas, né, que você vê os moradores de rua ali jogados, dormindo na rua, na calçada, enfim. A sociedade, como você sabe, ela é dividida em classes, baseada em critérios logicamente econômicos. Né? Assim, assiduamente, pessoas ricas e pobres frequentam lugares diferentes, né? E se vestem de modos distintos e possuem ali até comportamento, né, que se destoam um do outro. E não raramente, né, a classe abastada, né, ou seja, a classe rica, os nababos, possui uma concepção meritocrática, né, sobre a população mais pobre. Isso significa que, se as pessoas trabalharem mais, poderiam então acumular dinheiro. Lembrando a vocês que quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Quanto aos ricos, né, ou seja, acumular dinheiro tanto quanto os ricos ali possuem. Então, essa ideia, que é uma ideia equivocada, logicamente, né, atinge também, né, os moradores de rua, né, que são ali excluídos socialmente. Ou seja, os caras moram na rua e como é que esses caras vão conseguir juntar dinheiro, trabalhar, se sofrem o preconceito por morarem na rua? Então aí você tem essa disparidade, essa desigualdade, essa meritocracia fajuta que as pessoas vendem. E eu espero que você aí do outro lado não acreditem, né, ou não acreditem, né, ou possa acreditar, né, melhor dizendo, na tal da meritocracia que vigora em nosso país. Um dos exemplos que a gente pode ter
em relação à questão da desigualdade social, do preconceito social, é justamente uma pessoa rica, né, se sentir desconfortável, né, ao compartilhar o mesmo espaço que alguém de uma classe menos favorecida, né, menos abastada, né, ou seja, ridicularizar, né, alguém, né, pelo fato ou por não ter algum objetivo ou objeto, perdão, um objeto de valor, né, e considerar que alguém é menos capaz, né, em decorrência da sua classe social. O que falta, na verdade, não é essa incapacidade, mas sim a questão da oportunidade que deva ser oferecida, né, a todos, sem distinção de classe social, de cor, por exemplo. Um outro tipo de preconceito é um preconceito cultural, né? A gente vê aí, né, agora o mundo globalizado, essa globalização e os preconceitos em relação a diferentes culturas, né, que se tornaram cada vez mais alarmantes, né? Ou seja, a fuga das pessoas por motivos econômicos, guerras civis, e aí com os choques culturais surgem também, logicamente, grupos discriminatórios e violentos que visam única e exclusivamente, né, prejudicar a vida dos indivíduos, né, que possuem uma origem étnica diversa. E no mundo atual, os preconceitos contra imigrantes são um dos casos mais preocupantes e são também chamados de xenofóbicos ou xenófobos, né? Mas especificamente chamados de xenofóbicos. Nesse contexto, a gente pode ver ali a questão do etnocentrismo, né? Dentro da sociologia é um conceito importante que nomeia, né, a atitude de alguém considerar, né, a sua cultura melhor ou inferior que a outra, né, o chamado complexo de vira-lata, né, que muitos pagam um pau aí para a cultura americana, né, sente-se inferior. Não, todas as culturas têm o mesmo valor, nenhuma cultura é melhor, nem a outra é pior, enfim, todas as culturas têm o seu valor, né? Então tem que ser respeitado. Então os exemplos que a gente tem dentro dessa questão para você entender esse preconceito cultural é quando é impedir a contratação ou atrapalhar o trabalho, né, de algum imigrante, por exemplo, né, intimidar ou humilhar alguém de uma origem cultural diferente da sua, criar estereótipos, né, e considerar que todas as pessoas estereotipar, né, e considerar que todas as pessoas de uma cultura são iguais. Então você tem esses exemplos que a gente vê, né, no dia a dia na relação que a gente observa aquilo que acontece com o preconceito em relação aos imigrantes. Um outro tipo de preconceito é a questão do preconceito sexual. Sim, o preconceito sexual também existe, está aí para quem quiser ver, né? E são chamados também de sexismo. Né? Os preconceitos sexuais se voltam contra as mulheres e privilegiam a classe masculina. Logo, né, os indivíduos do sexo feminino são mais julgados pelo formato do seu corpo, por exemplo, do seu comportamento e até o tipo de profissão, né, que ela escolhe, ou que escolheu. Então, assim, né, os preconceitos sexuais, eles impedem, né, a liberdade das mulheres, deixando-as de uma forma confinadas, né, dentro de uma norma social. Além disso, né, o machismo que envolve essa questão, essas discriminações, também acaba sendo responsável, né, pelos riscos de assédio e também de violência contra a mulher. E os exemplos que você pode ter, eu posso passar para você aqui agora e vou passar, julgar negativamente, né, de forma negativa, né, a personalidade de uma mulher em decorrência pelo fato dela usar uma roupa, né, que exiba, que mostre o seu corpo, ou até mesmo considerar as mulheres como incapacitadas, né, que elas tomarem ela como incapazes, né, a exercerem funções de liderança, por exemplo, né, ou achar que uma mulher não pode dirigir um caminhão, dirigir um ônibus, enfim, preconceitos exclusivamente machista. Então aí você tem aí esse sexismo sendo colocado no dia a dia, na prática e na vida das mulheres. Um outro tipo de preconceito também muito sacana é o preconceito quanto ao preconceito linguístico, né, que se relaciona ali
como cultural, né? Afinal, esse termo ele tanto trata da discriminação na forma de falar, de se expressar, a língua, né, que não sejam consideradas dentro da norma culta, como se todo brasileiro falasse, né, o português ali, né, o fino da bossa, né. Então, dentro da norma culta, né, e nesse âmbito, até idiomas, né, legítimos como Libras, por exemplo, são alvos de preconceito. O paísinho para ter preconceito que nem esse, você nunca viu, na verdade, mas seguimos em frente. Sendo assim, o Brasil, né, o chamado caipira, por exemplo, é uma expressão linguística, né, como qualquer outra do português no país, mas é considerada inferior, né, ou tratada até de modo jocoso, né, ou seja, portanto, é importante lembrar e ressaltar que não há uma forma errada de falar, né, de se falar. Né? Ao contrário, as variações linguísticas que nós encontramos em nosso país e que fazem parte do contexto, ou seja, tem que ser respeitada. Né? Os exemplos que nós temos dentro desse contexto das variações linguísticas, exemplos, menosprezar, né, alguém que supostamente fale errado, né, ou falar errado, né, humilhar uma pessoa simplesmente pelo sotaque dela, né, o sotaque regional que tem que ser respeitado, valorizado, fazer chacotas, né, da pronúncia das palavras de um indivíduo que veio de uma outra região do país ou veio de outro país. Então, as pessoas gostam de tirar sarro, né, e chamar o outro por apelido simplesmente porque ele fala de uma forma diferente daquela. Quando aquela mesma pessoa que tira o sarro da outra, ela não percebe que ela também tem sotaques, né? Então, é preciso rever esse posicionamento preconceituoso que as pessoas têm. E assim a gente vai caminhando para o tipo de preconceito também que a gente encontra no trabalho, o preconceito religioso, né, o preconceito contra os nordestinos, por exemplo, né, achar que o Nordeste brasileiro é uma região, e lembrar que a região Nordeste é uma região rica culturalmente, né, e que atrelada aos processos históricos como a questão do racismo, que até hoje, né, são alvos de atos discriminatórios, e nesse contexto se ligam também a preconceitos linguísticos marcantes e necessário discutir o assunto. E nós temos pessoas da região do Nordeste fantástica, Jorge Amado, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Raul Seixas, Jorge Amado, Ariano Suassuna, Alceu Valença, puxa, Chico César. E o paulista, o carioca, se acha o fino da bossa, né? Para você ver como são estas questões do preconceito, né, contra o imigrante. E nos últimos tempos, os imigrantes, né, em todo o mundo tem gerado um debate polêmico, né? Nesses casos, geralmente as pessoas chegam, né, de outros países e passam por situações de preconceito e de exclusão social, né? A gente vê e percebe tanto quantos chegam aqui, quanto os que saem daqui para aventurar-se em outros países, por exemplo, né? Assim, né, é uma das atitudes importantes a serem feitas frente aos tipos de preconceitos é de ouvir, né, os grupos que são alvos dessas discriminações. Então, a partir daí, né, é possível, então, pensar em políticas públicas que promovam a inclusão social. Faz-se necessário que isto ocorra e aconteça sim. E o que nós temos que fazer é combater qualquer tipo de preconceito, né? Inclusive a Antifa. A gente tem que estar sempre lutando e combater toda e qualquer espécie ou tipo de preconceito e não deixar prevalecer em relação aos direitos e promover, sim, a inclusão social. É isso. No vídeo de hoje você ouviu falar sobre os vários tipos de preconceitos, né? O preconceito racial, o preconceito social, o preconceito sexual, enfim, o preconceito linguístico. Espero ter contribuído, né, de alguma forma, né, para ampliar aí o conhecimento, as discussões. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, lógico, se você quiser. Não é obrigado, mas eu vou gostar. E inscreva-se no canal
também se você quiser, ok? É isso, eu sou Oswaldo e você assistiu ao vídeo Preconceitos, né, de todos os tipos, tamanhos e a sua perversidade. É isso aí, fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!